beleza? Pessoal, vamos aqui começar os trabalhos nessa quinta-feira de cabelo molhado, hein? Mas antes que venham pessoas mal intencionadas e de mente suja dizer que eu estou de cabelo molhado porque fiz alguma coisinha, porque aqui é assim, né? Aqui tem essa história de que quem tá de cabelo molhado é porque tava fazendo um negocinho. Não tava, não. A única coisa errada que eu fiz foi ter acordado muito tarde. Aí eu tive que tomar aquele banhozinho, né? Pra, começar o dia bem. E o cabelo não secou. Então, não venham aqui especular coisas sem sentido nos comentários, tá bom? Dito isso, vamos iniciar os trabalhos nessa quinta-feira maravilhosa. Falando da rodada de ontem, tá, galera? Tivemos uma rodada relativamente longa, né? Tivemos ali 8 jogos, né? Foram 8 jogos na rodada de ontem. Vamos aqui passar pelo que de melhor, né, rolou na rodada. Antes, rapidinho, deixa seu like e se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito, tá bom? Vamos lá, galera! Começando aqui com a vitória do Detroit Pistons para cima do Orlando Magic por 121-101, né, cara? O Pistons amassou o Orlando Magic no segundo período, né? Meteu uma parcial de 39-24 e no segundo tempo só administrou o resultado, mas o que o Detroit e o Orlando não administraram foram as emoções, né? Porque rolou uma pancadaria no jogo, onde inclusive o Kylian Hayes meteu um soco, né, na nuca do Wagner. O cara até ficou desacordado, uma cena bem forte que deve ter represárias, tá? Deve ter represárias. Tanto Orlando como Detroit devem ser punidos e o Kylian Hayes deve ser suspenso, tá? Porque beleza, eu sei ali que o Wagner foi lá, né, deu um chega pra lá nele, só que, pô, dar um soco pelas costas do cara é covardia, né, velho? Então, muito provavelmente o jogador do Pistons deve ser suspenso. Detroit venceu, né, 9ª vitória do Pistons e 23ª derrota do Orlando. Cabe destacar o Alec Burks, né, que jogou bem, né, veio muito bem e meteu 32 pontos, tá bom? Washington Wizards venceu o Phoenix Suns por 127-102. Né? O Phoenix foi amassado no primeiro período por 36-21, né, cara? No segundo, a partir do segundo período, né, o Phoenix deu ali uma melhorada, né, conseguiu fazer até um bom terceiro período, mas aí no quarto período o Wizards amassou completamente, meteu 34-18 e garantiu uma vitória com mais de 20 pontos de diferença, né, cara? O Washington consegue sua 15ª vitória e Phoenix sua 16ª derrota. Cabe destacar o Rui Hachimura, né, cara? Rui Hachimura meteu 30 pontos e foi o grande nome dessa vitória do Washington Wizards, tá bom? Chicago Bulls e Milwaukee Bucks fizeram um baita de um jogo, onde depois de um overtime dominado por DeMar DeRozan, Chicago venceu por 119-103, né, cara? No primeiro tempo, o Giannis simplesmente destruiu, tá? O Giannis fechou o primeiro tempo com 20 pontos e 10 rebotes. Só que Chicago, por ter tido um time um pouquinho melhor coletivamente, conseguiu ir para o intervalo na vantagem. Na volta do intervalo, no segundo tempo, mesmo Milwaukee chutando mal pra caramba, Milwaukee chutou 4 de 23 para 3 pontos no segundo tempo, Milwaukee ainda conseguiu forçar a prorrogação, porque o Giannis, assim como aconteceu no primeiro tempo, dominou também no segundo. O Giannis fechou o segundo tempo com 23 pontos e 10 rebotes e Milwaukee forçou o overtime. Só que aí, na prorrogação, só deu DeRozan. DeRozan meteu 10 pontos na prorrogação e liderou Chicago para essa grande vitória, cara. 15ª vitória do Bulls na temporada, 12ª derrota do Milwaukee Bucks, que vive um momento horrível nesse mês de dezembro, hein, cara? Milwaukee tá mal demais em dezembro, hein? Nossa senhora. Cabe destacar, né, o Giannis, que teve uma performance absurda, 45 pontos e 22 rebotes. Giannis destruiu, cara. Foi impressionante o que o Giannis fez. Só que pro azar do Giannis, o time do Milwaukee não foi tão bem. Perímetro foi mal pra caramba. E do outro lado, o DeMar DeRozan também destruiu com 42 pontos. Mas assim, foi um baita de um jogo. Quem assistiu, com certeza
não se arrependeu, tá bom? Miami Heat dominou Los Angeles Lakers e venceu por 112-98, né, cara? O Miami dominou completamente o jogo, tá? Em nenhum momento o Heat sentiu que, nossa, vamos perder o jogo. Não, em nenhum momento isso aconteceu. Tá, o Miami destruiu, né? No terceiro período, depois de uma parcial 34-26, Heat acabou com o jogo. E no quarto só controlou. Faltou gás pro Los Angeles Lakers, que novamente dependeu de um LeBron James tendo a noite espetacular para conseguir competir. Mas novamente não foi suficiente, né, cara? Miami volta a ter campanha positiva depois de muito tempo, né? Agora são 18 vitórias e 17 derrotas. E Los Angeles não consegue tirar esse recorde negativo, né, cara? Agora são 14 vitórias e 21 derrotas. Só pra vocês terem noção, o Lakers tem quase o mesmo recorde do Orlando Magic, que tá tancando. São apenas 2 derrotas a menos que o Lakers tem. Só que a diferença é que o Lakers, na teoria, estaria buscando o playoff, né? Situação complicada. Destaques aqui do jogo. Jimmy Butler, 27 pontos. Bam Adebayo, 23 pontos e 14 rebotes. Foram os grandes nomes do Miami. Pelo lado do Lakers, sempre ele, LeBron James, 27 pontos, 9 rebotes, 6 assistências, mas novamente não conseguiu, né, dar a vitória para o Lakers, né? Sacramento e Denver fizeram um puta de um jogo onde o Kings conseguiu uma virada absurda, né? Tirou 19 pontos de desvantagem e venceu por 127-126. Cara, o Denver teve um primeiro tempo absurdo, cara. O Denver meteu 75 pontos no primeiro tempo. Amassou. Só que aí, no segundo tempo, cara, o Kings foi muito bem. E no quarto período, só deu Sacramento, De'Aaron Fox, Sabonis, jogaram demais. E o Kings conseguiu um comeback de mais de 19 pontos, cara. No final, Sacramento conseguiu sua 18ª vitória e Denver sua 12ª derrota, encerrando uma ótima sequência do Denver Nuggets. Destaques do jogo, De'Aaron Fox, cara, 31 pontos e 13 assistências. O que o Fox jogou ontem foi sacanagem. E o Jokic teve mais uma performance absurda, foram 40 pontos, só que dessa vez não conseguiu dar a vitória pro Denver, né? Outro jogaço de ontem, Pelicans e Minnesota. Que jogo, hein? Que jogo e que atuação do Zion. Nossa senhora, Zion ontem jantou e fez com que o Pelicans vencesse o Minnesota por 119-118, cara. No primeiro tempo, tendo Anthony Edwards e Naz Reid vindo muito bem do banco, Minnesota conseguiu ir pro intervalo na frente, né, cara? Minnesota venceu por 55-49 o Pelicans no primeiro tempo. O Pelicans até que teve uma boa produção, só que o Anthony Edwards com 17 pontos e o Naz Reid com 13 vindo do banco fizeram com que o Minnesota tivesse uma boa vantagem. No terceiro período, na volta do intervalo, aí o Zion começou o seu jantar, né? O Zion jantou o garrafão do Minnesota no terceiro período. Foram 19 pontos do Zion no terceiro período e o Pelicans conseguiu encostar. Não virou, mas encostou muito bem no placar. E aí, no quarto período, aí foi onde o Zion se consagrou, porque o Minnesota chegou nos 2 minutos finais da partida vencendo. O Minnesota chegou nos 2 minutos finais da partida vencendo. Por quê? DeAndre Russell bem, Anthony Edwards bem, Rudy Gobert, apesar de ter tido vários problemas com faltas, conseguiu ter um bom desempenho. Só que aí, nos 2 minutos finais, se o Zion jantou no terceiro período, nos 2 minutos finais no quarto período ele comeu a sobremesa. Porque o cara, em 2 minutos, simplesmente meteu 12 pontos. 12 pontos. Teve um roubo de bola na reta final do jogo que foi decisivo para dar vantagem para o Pelicans. E mesmo errando um lance livre decisivo que poderia deixar o Pelicans com 2 pontos na frente, o Zion ainda saiu como herói, porque na última posse o Dyson Daniels teve uma posse defensiva maravilhosa para cima do Anthony Edwards e garantiu a vantagem de 1 pontinho pro Pelicans. Mas assim, cara, o que o Zion fez nesses 2 minutos finais foi putaria. Foi coisa de louco, cara. Assim, o Gobert estava carregado por faltas, ele não poderia ir pro contato. Mas mesmo se ele fosse pro contato com o Zion,
Eu acho difícil ele atrapalhar o Zion, porque o Zion tava imparável, cara, parecia uma locomotiva. Foi coisa de louco, cara. No final, Pelicans conseguiu sua 22ª vitória, Minnesota sua 19ª derrota, e o destaque do jogo não tinha como ser outro, Zion, né? Zion terminou seu jantar com 43 pontos, cara, velho. Esse moleque jogou ontem foi sacanagem, cara. Career high do Zion Williamson, inclusive, hein, cara. Que jogo do Zion, meu Deus do céu. Golden State Warriors venceu o Utah Jazz de virada por 112-107, né, cara? Primeiro tempo, o Utah conseguiu ir pro intervalo na frente, né? Teve um Lauri Markkanen absurdo, foram 23 pontos e 5 bolas de 3 do Markkanen só no primeiro tempo, né? O Jazz teve uma ótima movimentação de bola, distribuiu 14 assistências. E o Golden State não foi mal, mas o Golden State não teve tanto gás como o Jazz, né? E acabou indo para o intervalo atrás. Na volta do intervalo, o perímetro do Jazz continuou muito bem, né? Foram 5 bolas de 3 convertidas no terceiro período, e mesmo tomando pressão do Golden State, com Jordan Poole, com o banco do Golden State vindo bem, Utah se segurou na frente. Só que aí no quarto período, a pressão do Golden State não parou, muito pelo contrário, só aumentou, e defensivamente o Warriors foi absurdo no quarto período. Draymond Green teve uma ótima performance defensiva nos minutos finais, e aí o Golden State conseguiu virar, e na reta final ainda conseguiu aumentar a sua vantagem. No final, Golden State venceu sua 18ª, o Warriors volta a ter campanha neutra e Utah teve a sua 18ª derrota. Cabe destacar Jordan Poole, 26 pontos, jogou muito bem. E eu quero destacar o Draymond Green, que teve uma performance defensiva absurda e no quarto período ele foi crucial, cara. O Draymond Green teve 2 bloqueios, conseguiu forçar 2 turnovers no Utah, que foram turnovers decisivos. Cara, o Draymond Green foi absurdo ontem. Pelo lado do Utah, cabe destacar o Lauri Markkanen, né, velho? 29 pontos, 16 rebotes e 7 bolas de 3 para o finlandês, tá bom? E para fechar a análise de hoje, vamos falar sobre a vitória do Brooklyn Nets, né, cara? O Nets venceu o Atlanta por 108-107 e conseguiu a sua 10ª vitória seguida, cara. Primeiro período, tivemos um Atlanta bem, tá conseguindo explorar bem o perímetro, explorando bem a transição, só que batendo muito na parede chamada Nicholas Claxton, né, cara? Toda vez que o Atlanta tentava infiltrar, o Claxton tava lá para bloquear. Foram 3 bloqueios só no primeiro período e com o Claxton bem defendendo o garrafão e com Durant e Curry produzindo bem no ataque, o Brooklyn conseguiu vencer o primeiro período. No segundo período, o Brooklyn até que, né, conseguiu ali jogar bem, só que os 5 minutos iniciais do segundo período foram totalmente dominados pelo Atlanta, porque com Claxton e Durant no banco, a defesa do Brooklyn não foi tão bem. A Atlanta explorou muito bem essa brecha com o DeJounte Murray atacando bem em transição, o Jalen Johnson indo bem. O Bogdanovic entrou bem demais, foram 8 pontos do Bogdanovic no segundo período. E a Atlanta conseguiu virar e foi para o intervalo vencendo por 7 pontos. Na volta do intervalo, no terceiro período, aí sim, tendo todo mundo em quadra, o Brooklyn foi muito bem, né, cara? Com Claxton, Durant desde o início, Brooklyn teve uma defesa absurda, a defesa do Brooklyn foi maravilhosa, limitou o Atlanta a apenas 17 pontos no terceiro período e ofensivamente KD e Claxton, que estavam muito bem na defesa, também foram muito bem no ataque, foram muito eficientes e Brooklyn conseguiu virar no minuto final. E aí no quarto período foi onde a loucura tomou conta do jogo, porque assim, o Curry não estava jogando nada e como tem acontecido nos últimos jogos, ele não jogou nada o jogo inteiro, só que guardou tudo pro quarto período. Curry iniciou o quarto período com 15 pontos, coisa de maluco que o Curry jogou no quarto período. Teve um ritmo absurdo, conseguiu fazer com que o Nets abrisse 10 pontos, só que aí o Atlanta se recuperou na defesa, começou a pressionar muito a saída de bola do Brooklyn. Brooklyn teve muita dificuldade para começar as jogadas. DeJounte Murray foi muito bem e faltando 2 minutos o Hawks conseguiu empatar o jogo. O Durant, que estava meio sumidinho no quarto período, apareceu nesses 2 minutos finais. Conseguiu matar 2 bolas que botaram, né, o Brooklyn na frente. Só que aí, depois de uma roubada de bola absurda do DeJounte Murray, ele sofreu a falta na transição, e é um tipo de falta que a arbitragem tem marcado bastante. Ele foi para a linha do lance livre, acabou errando
um dos lances livres, mas conseguiu diminuir a vantagem do Nets para apenas 1 ponto. E aí, na última posse do jogo, Kyrie Irving tentou matar o jogo, foi muito bem contestado, DeJounte Murray pegou o rebote, e aí, vocês, minha audiência maravilhosa, até apontou um erro que na hora do jogo passou batido por mim. Porque eu tive a impressão que o Nate McMillan não tinha mais nenhum timeout para pedir. Porque eu achei estranho, né, cara? O DeJounte Murray pegou o rebote ofensivo, faltando 5 segundos, e foi direto para a cesta. Eu pensei, bom, os timeouts do Nate McMillan devem ter terminado, porque não faz sentido ele deixar uma jogada acontecer dessa forma. Mas não, cara, vocês me apontaram que vocês me lembraram, na verdade, que o Nate McMillan ainda tinha 2 timeouts, cara. Então foi meio que decisão do DeJounte Murray de pegar a bola e tentar resolver sem pedir timeout. E aí se mostrou uma decisão muito equivocada, porque ele pegou o rebote, foi tentar converter o último arremesso para dar a vitória para o Hawks, só que aí ele foi muito bem marcado por Kevin Durant e Kyrie Irving. Muita gente tem falado que foi falta do Kevin Durant. Eu particularmente não achei falta, não achei que o contato do Durant foi faltoso, tá? Acho que teve sim contato, mas não acho que foi faltoso. Mas tendo sido falta ou não, o fato é que o DeJounte Murray não conseguiu matar a última bola e o Nets conseguiu embalar sua 10ª vitória seguida. Destaques do jogo, hein? Kevin Durant, 26 pontos, 16 rebotes e 8 assistências. Kyrie Irving, 28 pontos e 8 assistências. E o Claxton, com 17 pontos, 10 rebotes e 6 bloqueios, foram os grandes nomes da equipe do Brooklyn. Já o Atlanta, que não teve Trae Young, DeAndre Hunter e Clint Capela, teve DeJounte Murray muito bem, com 24 pontos, 9 rebotes e 8 assistências, tá bom? Galera, esses foram os destaques da rodada de ontem, tá bom? Quero saber a sua opinião, o que você achou dos jogos. Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve, compartilha o conteúdo. E olha, galera, a gente tá a menos de 150 inscritos para bater 30 mil, cara. Vocês sabem, né? Eu tenho falado muito com vocês que estamos com a meta de 30 mil inscritos até o final do ano. Então, pô, cara, se você gosta dos vídeos, se você gosta do meu trabalho, pô, dá essa moral, se inscreve, compartilha com seus amigos pra gente bater essa meta de 30 mil até o final do ano. Falta poucos dias, cara, pro ano terminar. Então dá essa moralzinha, por favor. Eu não gosto de mendigar inscrição, particularmente eu não gosto. Mas, pô, reta final de ano, dá essa moralzinha, dá esse presentão pro pai, por favor, tá bom? E eu vou dar um presente pra vocês. Olha esse gancho pro Merchan. Galera, no primeiro comentário fixado vai ter um link que vai te oferecer 7 dias grátis pra testar o NBA League Pass, que é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. Se você quiser testar o League Pass por 7 dias grátis, é só clicar nesse link, se cadastrar. Você vai ter 7 dias de graça para assistir quantos jogos você quiser. E depois desse período de teste, caso você queira assinar o plano mensal ou anual, tem desconto nos dois, cara. Então aproveite essa oportunidade, tá bom? E é isso, tá bom, pessoal? A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Hoje ainda tem coisa pra caramba pra sair. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.